3. Ellen soltou a pena sobre a mesa com um suspiro, recostou-se na cadeira e esfregou a testa. Ellen imaginou que sabia mais da teoria política do que qualquer outro homem vivo. Certamente, lera mais sobre economia, estudara mais sobre governos e participara de mais debates políticos que qualquer outro que conhecia. Entendia todas as teorias sobre como tornar uma nação estável e justa e tentara implantá-las em seu novo reino. Apenas não havia percebido o quanto um conselho parlamentar seria incrivelmente frustrante. Levantou-se e foi pegar um pouco de vinho resfriado. Contudo, fez uma pausa quando olhou pelas portas da sacada. À distância, uma cerração reluzente brilhava através das brumas, as fogueiras de acampamento do exército de seu pai. Deixou o vinho, já estava esgotado, e o álcool provavelmente não ajudaria. Não posso me dar ao luxo de dormir até terminar com isso. Ele pensou, forçando-se a voltar para sua poltrona. A assembleia logo se reuniria e ele precisava ter a proposta terminada esta noite. Ellen pegou uma folha, examinou o conteúdo. Seu manuscrito parecia exprimido, até mesmo para ele, e a página estava coalhada de linhas e anotações riscadas, reflexos de sua frustração. Há semanas, eles sabiam da aproximação do exército, mas a Assembleia ainda tagarelava sobre o que fazer. Alguns dos membros queriam oferecer um tratado de paz, outros pensavam que deveriam simplesmente render a cidade. Outros ainda sentiam que era preciso atacar sem demora. Ellen temia que a facção da rendição estivesse ganhando força, daí sua proposta, a moção. Se aprovada, lhe daria mais tempo. Como rei, já tinha o direito primaz de negociar com um ditador estrangeiro. A proposta proibiria a Assembleia de fazer qualquer coisa impensada, ao menos até que ele se reunisse com o pai. Ellen suspirou novamente, soltando a folha. A Assembleia tinha apenas 24 homens, mas levá-los a um acordo sobre qualquer coisa era quase mais desafiador que quaisquer dos problemas pelos quais discutiam. Ellen virou-se, olhando para além da solitária lamparina na sua escrivaninha, pelas portas abertas da sacada e na direção das fogueiras. Lá em cima, ouviu pés correndo pelo telhado. Vin fazendo suas rondas noturnas. Ellen sorriu com ternura, mas nem mesmo pensar em Ven poderia restaurar seu bom humor. O grupo de assassinos que ela combateu hoje à noite. Posso usar isso de alguma forma? Talvez, se ele levasse o ataque a público, a Assembleia fosse lembrada do desdém que Strath tinha pela vida humana, e então seria menos provável renderem a cidade para ele. Mas talvez também ficassem com medo que ele enviasse assassinos atrás deles, e ficasse mais provável a rendição. Às vezes, Ellen se perguntava se o Senhor Soberano tinha razão, não em oprimir o povo, claro, mas ao centralizar todo o poder nele mesmo. O Império Final era estável, nisso não havia dúvida. Havia durado 1000 anos, vencendo rebeliões, mantendo domínio forte sobre o mundo. No entanto, o Senhor Soberano era imortal, Ellen pensou. Essa é uma vantagem que com certeza nunca terei. A Assembleia era um caminho melhor. Ao dar às pessoas um parlamento com autoridade legal verdadeira, Ellen formaria um governo estável. As pessoas teriam um rei, um homem para oferecer continuidade, um símbolo de unidade, um homem que não seria maculado pela necessidade de renomeação. Contudo, também teria uma assembleia, um conselho feito de pares que poderiam dar voz às suas preocupações. Tudo soava maravilhoso na teoria, supondo que sobrevivessem aos próximos meses. Ellen esfregou os olhos, mergulhou a pena na tinta e começou a rascunhar novas sentenças no final do documento. O Senhor Soberano estava morto. Mesmo um ano depois, Ven às vezes achava aquele conceito difícil de aceitar. O Senhor Soberano tinha sido tudo. Rei e Deus, legislador e autoridade suprema. Era eterno e absoluto, e agora estava morto. Ven o matara. Claro, a verdade não era tão impressionante quanto as histórias. Não fora a força heróica nem o poder místico que lhe permitiram derrotar o imperador. Ela apenas descobriu o truque que ele usava para se tornar imortal, e felizmente, quase por acidente, explorou essa fraqueza. Não era corajosa ou esperta, apenas sortuda.
Ven suspirou. Os hematomas ainda latejavam, mas ela já sofrera coisas muito piores. Estava sentada no topo do palácio, no passado, Fortaleza Venture, bem acima da sacada de Ellen. A reputação dela talvez não fosse merecida, mas isso ajudava a manter Ellen vivo. Embora dúzias de senhores da guerra disputassem a terra que fora o Império Final, nenhum deles havia marchado para Luthadel. Até agora. Fogueiras queimavam fora da cidade. Strath logo saberia que seus assassinos haviam falhado. E então, atacaria a cidade? Ham e Clubs avisaram que Luthadel não conseguiria resistir a um ataque determinado, e Strath deveria saber disso. Ainda assim, por ora, Ellen estava seguro. Ven tinha ficado muito eficiente em encontrar e matar os assassinos. Mal se passava um mês em que ela não encontrasse alguém tentando esgueirar-se para dentro do palácio. Muitos eram apenas espiões, e pouquíssimos eram alomânticos. Contudo, a faca de aço de um homem normal mataria a Ellen tão facilmente como uma faca de vidro de um alomântico. Ela não deixaria aquilo acontecer. Fosse lá o que acontecesse, fossem quais fossem os sacrifícios exigidos, Ellen precisava ficar vivo. Num repente de apreensão, ela foi até a claraboia para vê-lo. Ellen estava sentado, em segurança, a escrivaninha abaixo, rabiscando alguma nova proposta ou decreto. Pouco se percebia a mudança que o reinado tivera sobre o homem, cerca de 4 anos mais velho que ela, ou seja, pouco mais de 20 anos. Ellen era um homem que apostava muito no aprendizado, mas pouco na aparência. Ele apenas se preocupava em pentear o cabelo quando desempenhava alguma função importante, e de alguma forma conseguia usar até trajes bem talhados, com um ar de desleixo. Provavelmente era o melhor homem que ela já conhecera. Sério, determinado, esperto e carinhoso, e por algum motivo ele a amava. Às vezes, esse fato era ainda mais incrível para ela do que sua participação na morte do Senhor Soberano. Ven ergueu os olhos e voltou a observar as luzes do exército. Em seguida, olhou para os lados. O vigilante não voltara. Com frequência, em noites como essa, ele a provocava, chegando perigosamente perto do quarto de Ellen antes de desaparecer na cidade. Claro que, se ele quisesse matar Ellen, poderia tê-lo feito enquanto combatia os outros. Era um pensamento perturbador. Ven não podia vigiar Ellen a todo momento. Ele ficava exposto por um período assustador. Verdade que Ellen tinha outros guarda-costas, e alguns deles eram até alomânticos, contudo eram tão ocupados quanto ela. Os assassinos dessa noite foram os mais habilidosos e os mais perigosos que ela já enfrentara. Estremeceu, pensando sobre o nascido das brumas que escondera entre eles. Não era muito bom, mas não teria precisado de muita habilidade para queimar Ation e golpear Ven no lugar certo. As brumas inquietas continuavam a girar. A presença do exército sussurrava uma verdade inquietante. Os senhores da guerra nas cercanias estavam começando a consolidar seus domínios e pensar em expansão. Mesmo que Luthadel resistisse de alguma forma a Strath, outros viriam. Em silêncio, Ven fechou os olhos e queimou bronze, ainda preocupado com o fato de que o vigilante, ou outro alomântico, pudesse estar por perto planejando atacar Ellen, após o desfecho supostamente seguro da tentativa de assassinato. A maioria dos nascidos das brumas considerava o bronze uma liga relativamente inútil, pois era facilmente neutralizada. Com o cobre, um nascido das brumas poderia massacrar sua alomancia, sem mencionar a proteção contra a manipulação emocional com zinco ou latão. A maioria dos nascidos das brumas considerava uma bobagem não ter queimado o tempo todo. A maioria dos nascidos da bruma considerava uma bobagem não ter cobre queimando o tempo todo. E ainda assim, Ven tinha a habilidade de perfurar as nuvens de cobre. Uma nuvem de cobre não era algo visível, era muito mais vago, um bolsão de ar amortecido onde os alomânticos podiam queimar seus metais sem se preocupar que os queimadores de bronze os sentissem. Contudo, Ven conseguira sentir alomânticos que usavam metais dentro de uma nuvem de cobre. Ainda não sabia bem o porquê, mesmo Kelsier, o alomântico mais poderoso que ela conhecera, nunca foi capaz de atravessar uma nuvem de cobre. Nesta noite, contudo, ela não sentia nada.
Com um suspiro, abriu os olhos. Seu estranho poder a confundia, mas não era exclusivo dela. Marsh confirmara que os inquisidores de aço podiam perfurar nuvens de cobre, e ela tinha certeza de que o Senhor Soberano também era capaz de fazê-lo. Mas por que ela? Por que Ven, uma garota que mal tinha 2 anos de treinamento como nascida das brumas, conseguia fazê-lo? Havia mais coisas. Ela ainda se lembrava vividamente da manhã em que lutaram contra o Senhor Soberano. Havia algo sobre aquele evento que ela não dissera a ninguém, parcialmente porque aquilo a fez tremer, apenas um pouco, que os rumores e lendas sobre ela fossem verdade. De alguma forma, ela explorava as brumas usando-as para abastecer de alomancia, no lugar dos metais. Foi apenas com esse poder, o poder das brumas, que ela conseguira derrotar o Senhor Soberano no final. Gostava de dizer a si mesma que simplesmente tivera sorte por descobrir os truques do Senhor Soberano. Mas acontecera algo estranho naquela noite. Algo que ela fizera, algo que ela não deveria ser capaz de fazer e que nunca conseguira repetir. Vendo sacudiu a cabeça. Havia muito sobre o que ela não sabia, e não apenas sobre a alomancia. Ela e os outros líderes do reino incipiente de Ellen se esforçavam muito, mas, sem Kelsier para guiá-los, Vin sentia-se cega. Planos, êxitos e até mesmo objetivos eram como figuras sombrias na bruma, disformes e indistintas. Você não deveria ter nos deixado, Kel. Ela pensou. Você salvou o mundo, mas deveria ter sido capaz de fazer isso sem morrer. Kelsier, o sobrevivente de Hathzin, o homem que concebera e levara a cabo o colapso do Império Final. Vindo conhecera, trabalhara para ele, fora treinada por ele, ela era uma lenda e um herói. Ainda assim, também era um homem, falível, imperfeito. Era fácil para os Ska reverenciarem-no e culpar Ellen e os outros pela situação arriscada que Kelsier criara. O pensamento deixou-a com um gosto amargo. Pensar em Kelsier não era raro. Pensar em Kelsier não raro a deixava assim. Talvez fosse a sensação de abandono, ou talvez fosse apenas a desconfortável noção de que Kelsier, como a própria Ven, não correspondia plenamente à sua reputação. Ven suspirou, fechou os olhos, ainda queimando o bronze. A luta da noite sugara muito dela, e ela começava a temer as horas que ainda pretendia passar em vigília. Seria difícil permanecer alerta quando ela sentiu algo. Vina abriu os olhos rapidamente, avivando seu estanho. Girou e inclinou-se no telhado para ocultar seu perfil. Havia alguém lá fora, queimando metal. Pulsos de bronze latejavam fracos, diáfanos, quase imperceptíveis, como se alguém tocasse tambores baixinho. Eram abafados por uma nuvem de cobre. A pessoa, quem quer que fosse, pensava que seu cobre a esconderia. Até então, Ven não deixara sobreviver ninguém, exceto Ellen e Marsh, que soubesse do seu estranho poder. Exceto Ellen e Marsh. Até então, Ven não deixara sobreviver ninguém, exceto Ellen e Marsh, que soubesse do seu estranho poder. Exceto Ellen e Marsh. Ven avançou, rastejando dedos das mãos e dos pés gelados pela cobertura de cobre do telhado. Tentou determinar a direção dos pulsos. Havia algo estranho com eles. Teve dificuldade em distinguir os metais que o inimigo queimava. Seria aquilo a batida rápida e ritmada do peltre? Ou seria o ritmo do ferro? Os pulsos pareciam indistintos, como ondulações em lama densa. Vinham de algum lugar muito perto, no telhado, bem diante dela. Ven congelou, agachou-se, as brisas da noite soprando uma parede de névoa através dela. Onde estava? Seus sentidos discutiam entre si. O bronze dizia que havia algo bem diante dela, mas seus olhos se recusavam a concordar. Ela examinou as brumas escuras, olhou para cima para ter certeza. Então se levantou. Foi a primeira vez que meu bronze se enganou, pensou, franzindo o senho. Então ela viu. Não algo nas brumas, mas algo das brumas. A figura estava em pé a poucos metros de distância, fácil de passar desapercebida, pois sua forma era apenas levemente delineada pela bruma. Vina ofegou, recuando. A imagem continuou onde estava. Vina não conseguia dizer muito sobre ela. Suas feições eram turvas e vagas,
traçadas pela agitação caótica da bruma soprada pelo vento. Se não fosse pela persistência da forma, ela teria ignorado como a forma de um animal vista por instantes nas nuvens. Mas ela ficou ali. Cada novo rodopio da bruma acrescentava definição à transparência do corpo e da longa cabeça. Irregular, mas ainda assim persistente, sugeria um ser humano, mas faltava-lhe a solidez do vigilante. Dava a sensação. Parecia algo errado. A figura deu um passo à frente. Ben reagiu instantaneamente, lançando um punhado de moedas e empurrando-as pelo ar. Os pedaços de metal zuniram pela bruma, deixando rastros e passando direto através da figura imprecisa. Ela ficou lá, parada, por um momento. Então, a figura simplesmente desapareceu, dissipando-se nas ondulações aleatórias das brumas. Ela escreveu a linha final com elegância, embora soubesse que teria um escriba para reescrever a proposta. Ainda assim, ficou orgulhoso. Pensou ter sido capaz de elaborar um argumento que, por fim, convenceria os membros da Assembleia de que eles não poderiam simplesmente se render a Strath. Olhou inconscientemente para uma pilha de papéis da escrivaninha. No alto estava uma carta amarela, de aparência inocente, com a mancha sanguínea da cera rompida no selo. A carta era curta. Ellen lembrava-se com facilidade das palavras. Filho, acredito que você tenha ficado feliz por cuidar dos interesses dos Venture em Luthadel. Conquistei o domínio do norte e em breve retornarei para nossa fortaleza em Luthadel. Então, você poderá me entregar o controle da cidade. Rei Strath Venture. De todos os senhores da guerra e déspotas que afligiram o Império Final desde a morte do Senhor Soberano, Strath era o mais perigoso. Ellen sabia disso em primeira mão. Seu pai era um verdadeiro nobre imperial. Via a vida como uma concorrência entre lordes para ver quem conseguiria conquistar a maior reputação. Jogara bem aquele jogo, transformando a Casa Venture na mais poderosa das famílias nobres pré-colapso. O pai de Ellen não via a morte do Senhor Soberano como uma tragédia ou uma vitória, apenas como oportunidade. O fato de que o filho, supostamente tolo e sem vontade própria de Strath, agora alegava ser o rei do domínio central, provavelmente lhe dava uma hilaridade sem fim. Ellen sacudiu a cabeça, voltando à proposta. Mais algumas releituras, alguns ajustes e, finalmente, poderei dormir um pouco. Eu apenas... Alguém encapuzado caiu da claraboia no teto e aterrissou com um baque suave atrás dele. Ellen ergueu a sobrancelha, virando-se para a figura agachada. Sabe, Ven, há um motivo para a sacada estar aberta. Você poderia entrar por lá, se quisesse. Eu sei, Ven respondeu. Em seguida, cruzou rapidamente a sala, movendo-se com agilidade fora do comum de um alumântico. Verificou embaixo da cama. Depois, foi até o armário e abriu as portas de uma vez. Pulou para trás com a atenção de um animal alerta, mas aparentemente não encontrara nada dentro que não fosse do seu agrado, pois partiu para espiar através da porta que levava para os outros aposentos de Ellen. Ellen a observava com carinho. Levou algum tempo até se acostumar com as idiosincrasias de Ven. Ele a provocava por ser paranoica. Ela apenas alegava que era cuidadosa. Independentemente disso, metade do tempo em que ela visitava seus aposentos, verificava debaixo da cama e no armário. Nas outras vezes, ela se continha, mas ela, não raro, a flagrava, olhando com desconfiança para possíveis esconderijos. Ficava muito menos apreensiva quando não tinha um motivo especial para se preocupar com ele. Contudo, Ellen estava apenas começando a entender que havia uma pessoa muito complexa escondida atrás do rosto, que ele conhecera no passado como de Valette Renault. Apaixonara-se por seu lado fidalgo, sem mesmo conhecer o lado nervoso e furtivo de uma nascida das brumas. Ainda era um pouco difícil vê-las como a mesma pessoa. Ben fechou a porta e fez uma pausa breve, encarando-o com olhos escuros e redondos. Ellen flagrou-se, sorrindo. Apesar de suas estranhezas, ou mais provavelmente por conta delas, ele amava essa mulher, delgada, de olhos determinados e temperamento franco. Era diferente de todas que já conhecera, uma mulher de beleza simples, mas honesta e sagaz. Ven, ele a chamou, erguendo-se. Viu algo estranho esta noite? Ellen fez uma pausa. Além de você?
Ela franziu o senho, atravessando novamente o gabinete. Ellen observou a forma pequena, com capa e alças pretas, e uma camisa de abotoar masculina, as franjas de brumas deixando um rastro atrás dela. Ela estava com o capuz da capa atrás, como de costume, e caminhava com graça dócil, a elegância inconsciente de uma pessoa que queima peltre. Foco, ele disse a si mesmo. Você está ficando realmente cansado. Ven, o que há de errado? Ven olhou para a sacada. Aquele romântico, o vigilante, está na cidade novamente. Tem certeza? Ven assentiu. Mas não acho que ele venha a ter com você hoje à noite. Ela franziu o senho. As portas da sacada ainda estavam abertas e os rastros de bruma pairavam sobre eles, rastejando pelo assoalho até finalmente evaporarem. Além daquelas portas estava a escuridão. O caos. É apenas bruma, ele disse a si mesmo. Vapor d'água, nada a temer. O que faz você pensar que o nascido das brumas não virá até mim? Vena encolheu os ombros. Apenas sinto que não virá. Ela quase sempre respondia daquela maneira. Ven crescera como uma criatura das ruas e confiava em seus instintos. Estranhamente, Alan também. Ele a encarou, descobrindo a incerteza na sua postura. Algo mais a agitara naquela noite. Ele fitou os olhos dela, fixando-se neles por um momento até ela desviar o olhar. O que há? Ele perguntou. Vi uma outra coisa, ela respondeu. Ou pensei que vi algo na bruma, como uma pessoa formada pela fumaça. Consegui senti-la também com a lumancia, mas desapareceu. Ellen franziu ainda mais a testa, avançou e envolveu-a com os braços. Ven, você está exigindo demais de si mesma. Não pode continuar rondando a cidade inteira e depois ficar acordado o dia todo. Mesmo os alomânticos precisam descansar. Ela concordou em silêncio. Em seus braços, ela não parecia para ele a guerreira poderosa que exterminara o Senhor Soberano. Parecia uma mulher, além das raias da fadiga, uma mulher assolada pelos acontecimentos, uma mulher que provavelmente se sentia de modo muito semelhante a Ellen. Ela se deixou abraçar. No início havia uma leve rigidez na postura. Era como se uma parte dela ainda esperasse ser ferida, uma parte prímeva que não conseguia entender a possibilidade de ser tocada com amor, e não com ódio. Mas em seguida ela relaxou. Ellen era um dos poucos com quem ela podia fazê-lo. Quando ela o abraçava, realmente abraçava, agarrava-o com um desespero que beirava o terror. De alguma forma, apesar de suas capacidades poderosas como uma romântica e sua determinação obstinada, Vin era assustadoramente vulnerável. Parecia precisar de Ellen. Por isso, ele se sentia um sortudo. Frustrado, às vezes, mas sortudo. Ven e ele não haviam discutido a proposta de casamento dele e a recusa dela, embora Ellen, com frequência, pensasse nesse encontro. Mulheres são difíceis demais de entender, ele pensou, e eu tinha de encontrar logo a mais estranha de todas. Ainda assim, não conseguia reclamar de verdade. Ela o amava. Ele conseguia lidar com suas idiosincrasias. Vin suspirou, olhando finalmente para ele, relaxando enquanto ele se curvava para beijá-la. Foi um longo beijo, e ela suspirou. Após o beijo, ela descansou a cabeça no ombro de Ellen. Temos outro problema, ela disse baixinho. Usei o último Ation à noite. Combatendo os assassinos? Vina assentiu, com a cabeça. Bem, sabíamos que no fim das contas aconteceria. Nosso estoque não poderia durar para sempre. Estoque? Vin perguntou. Kelsier só nos deixou sem contas. Ellen suspirou. Em seguida, apertou-a mais forte. Seu novo governo deveria ter herdado as reservas de Ation do Senhor Soberano, um suposto depósito do metal que consistia num tesouro incrível. Kelsier confiara que seu novo reino mantivesse essas riquezas. Morreu esperando por isso. Havia apenas um problema. Ninguém jamais encontrou o estoque. Encontraram uma pequena porção, o Ation, que formava braceletes que o Senhor Soberano usara como uma bateria ferroquímica para armazenar idade. Contudo, eles gastaram esse metal em suprimentos para a cidade, e de fato, elas continham muito pouco Ation. Nada comparado ao que diziam ter a reserva. Ainda deveria haver, em algum lugar da cidade, um tesouro de Ation milhares de vezes maior do que aqueles braceletes. Teremos de lidar com isso, Alan falou. Se um nascido das brumas atacar você, não conseguirei matá-lo. Apenas se ele tiver Ation, Alan comentou. Está se tornando cada vez mais raro. Duvido que outros reis tenham muito.
Gauser destruíra as minas de Hatzin, o único lugar de onde se podia extrair o Atium. Ainda assim, se Ven tivesse de lutar com alguém com Atium... Não pense nisso, ele disse a si mesmo. Apenas continue procurando. Talvez também possamos comprar um pouco, ou talvez encontremos a reserva do Senhor Soberano. Se ela existir mesmo... Ven ergueu os olhos para ele, vendo preocupação naquele olhar, e ele soube que ela havia chegado às mesmas conclusões. Havia pouco que pudesse ser feito naquele momento. Ven fizera bem em conservar o Atium por tanto tempo. Mesmo assim, quando Ven recuou e deixou Ellen voltar à escrivaninha, ele não conseguia deixar de pensar como eles puderam ter gastado aquele Atium. Seu povo precisaria de comida para o inverno. Mas ao vender o metal, ele pensou, enquanto se sentava, teríamos posto mais da arma romântica mais perigosa nas mãos dos nossos inimigos. Melhor que Ven tivesse usado o que havia. Quando ele recomeçou o trabalho, Ven estendeu o pescoço sobre o ombro dele, obscurecendo a luz da lamparina. O que é isso? Ela quis saber. A proposta para bloquear a Assembleia até o termo direito de negociar. De novo? Ela perguntou, inclinando a cabeça e apertando os olhos como se tentasse entender a caligrafia. A Assembleia rejeitou a última versão. Ven franziu a testa. Por que você não diz simplesmente que eles precisam aceitá-la? Você é o rei. Bem, veja, Ellen falou. É isso que estou tentando provar com tudo isso. Sou apenas um homem, Ven. Talvez minha opinião não seja melhor que a deles. Se todos trabalharmos juntos na proposta, ela será melhor do que se um homem a fizer sozinho. Ven sacudiu a cabeça. Será muito fraca, desdentada. Você deveria confiar mais em si mesmo. Não é uma questão de confiança, é sobre o que é correto. Passamos 1000 anos lutando contra o Senhor Soberano. Se eu fizer as coisas do mesmo jeito que ele fazia, qual será a diferença? Ven virou-se para ele e encarou seus olhos. O Senhor Soberano era um homem maligno. Você é bom. Essa é a diferença. Ellen sorriu. É assim tão fácil para você, não é? Ven concordou. Ellen endireitou o corpo e beijou-a novamente. Bem, alguns de nós precisam fazer as coisas de um jeito um pouco mais complicado, então aceite. Agora, por favor, saia da frente da luz para que eu possa voltar ao trabalho. Ela bufou, mas se levantou e circulou a escrivaninha, deixando para trás um aroma leve de perfume. Ellen franziu o senho quando ela passou esse perfume. Muitos dos seus movimentos eram tão rápidos que ele os perdia. Perfume, apenas outra das aparentes contradições que formavam a mulher, que chamava a si mesma de Ven. Ela não estaria usando o perfume lá fora nas brumas. Em geral, ela o passava apenas para ele. Ven gostava de ser discreta, mas amava usar perfumes, e ficava irritada com ele se não percebesse quando ela usava um novo. Parecia desconfiada e paranoica, porém, confiava nos amigos com lealdade dogmática. Saía à noite de preto e cinza, tentando ao máximo se esconder, mas ela a vira nos bailes anos atrás, e ela parecia à vontade em vestidos e adornos. Por algum motivo, ela parara de usá-los. Nunca explicara por quê. Ellen sacudiu a cabeça, voltando para a proposta. Perto de Ven, a política parecia simplista. Ela pousou os braços sobre a escrivaninha, vendo-o trabalhar, bocejando. Você deveria descansar um pouco, ele falou, mergulhando a pena na tinta novamente. Ven parou por um momento, então concordou. Tirou a capa de bruma, enrolou-se nela e então encolheu no tapete ao lado da escrivaninha. Se encolheu no tapete ao lado da escrivaninha. Ellen parou por um momento. Não falei aqui, Ven, ele disse, divertindo-se. Tenho nascido das brumas lá fora, em algum lugar, ela falou, com voz cansada, abafada. Não vou sair de perto de você. Ela se mexeu dentro da capa, e Ellen percebeu uma breve careta de dor em seu rosto. Ela estava protegendo o lado esquerdo. Dificilmente ela entrava em detalhes sobre suas lutas. Não queria preocupá-lo. Não ajudaria em nada. Ellen reprimiu a preocupação e forçou-se a voltar para a leitura. Estava quase terminando. Só mais um pouco e uma batida veio da porta. Ellen virou-se, frustrada, perguntando-se o motivo dessa nova interrupção. Ham enfiou a cabeça pela porta um segundo depois. Ham? Ellen perguntou. Ainda está acordado? Infelizmente, Ham respondeu, entrando no gabinete. Mardra vai te matar por trabalhar até tarde de novo. Ellen o repreendeu, baixando novamente a pena. Por mais que ele pudesse reclamar sobre as particularidades de Ven, ao menos ela compartilhava os hábitos noturnos de Ellen.
Ham apenas revirou os olhos para o comentário. Ainda estava com o colete e as calças normais. Concordara ser o capitão da guarda de Ellen com uma condição, que ele nunca precisasse usar um uniforme. Ven abriu um olho apenas quando Ham entrou na sala, então relaxou novamente. Não importa, Ham disse. A que devo sua visita? Pensei que talvez você quisesse saber que identificamos os assassinos que tentaram matar Ben. Ellen concordou com a cabeça. Provavelmente são homens que conheço. A maioria dos alomânticos era de nobre, e ele estava familiarizado com todos aqueles que compunham o séquito de Strath. Na verdade, duvido, Ham comentou. Eram do oeste. Ellen fez uma pausa, franzindo a testa, e Ven mostrou interesse. Tem certeza? Ham assentiu com a cabeça. Isso faz com que seja pouco provável que seu pai os tenha enviado, a menos que ele tenha feito algum recrutamento pesado na cidade de Fedrex. Eram das casas de Gard eram das casas de Gardry e Conrad, em sua maioria. Ellen voltou a sentar. Seu pai fizera sua base em Urtul, lar hereditário da família Venture. Fedrex ficava no meio do caminho através do Império partindo de Urtul. Vários meses de viagem. Poucas eram as chances de seu pai ter tido acesso a um grupo de alomânticos do Oeste. Já ouviu falar de Ashweather Set? Ham perguntou. Ellen fez que sim com a cabeça. Um dos homens que se fez rei do domínio ocidental. Não sei muito sobre ele. Ele franziu a testa, erguendo-se para sentar. Acha que ele os enviou? Ham assentiu. Devem ter esperado por uma chance de entrar na cidade, e o tráfego nos portões nos últimos dias forneceu essa oportunidade. Então, a chegada do exército de Strath e o ataque à vida de Ven foi uma certa coincidência. Ellen olhou para Ven. Ela encontrou os olhos dele, e ele podia dizer que Ven não estava completamente convencida de que Strath não enviara os assassinos. Ellen, contudo, não era tão cético. Todos os tiranos na área tentaram derrubá-lo em um momento ou outro, por que não Seth? É o Watson, Ellen pensou com frustração. Nunca encontrara as reservas do Senhor Soberano, mas aquilo não impedia os déspotas no Império de supor que estava escondendo em algum lugar. Bem, ao menos seu pai não enviou os assassinos, Ham falou, sempre otimista. Ellen sacudiu a cabeça. Nosso parentesco não o impediria, Ham. Acredite. Ele é seu pai, Ham falou, parecendo perturbado. Coisas como essa não importam para Strath. Ele provavelmente não enviou assassinos porque acha que não vale o incômodo. Porém, se resistirmos o bastante, ele enviará. Ham sacudiu a cabeça. Ouviu falar de filhos que mataram os pais para tomar seu lugar. Mas pai matando filhos? Imagino o que isso diz sobre a mente do velho Strath, que ele estivesse disposto a matá-lo. Você acha que... Ham interrompeu. Ellen interrompeu. Sim, você sabe que, em geral, gosto de discussões, mas não tenho tempo para filosofia neste momento. Ah, claro, Ham sorriu, com cansaço. Levantou-se e começou a se retirar. Tenho que voltar para Mardora mesmo. Ellen assentiu com a cabeça, esfregando a testa e pegando novamente a pena. Não deixe de reunir a equipe para uma reunião. Precisamos organizar nossos aliados, Ham. Se não pensarmos em algo incrivelmente inteligente, esse reino estará condenado. Ham virou-se, ainda sorrindo. Você vai soar tão desesperador, El. Ellen olhou para ele. A Assembleia está uma bagunça. Meia dúzia de senhores da guerra com exércitos superiores estão bufando no meu pescoço. Mal se passa um mês sem que alguém envie assassinos para me matar, e a mulher que eu amo está me deixando maluco aos poucos. Ven bufou nesta última parte. Ah, só isso? Ham falou. Viu, não é tão ruim no fim das contas. Digo, poderíamos estar enfrentando um deus imortal e seus sacerdotes onipotentes. Ellen parou, então riu de si mesmo. Boa noite, Ham, ele falou, voltando para sua proposta. Boa noite, Vossa Majestade. Talvez eles estejam certos. Talvez eu seja louco, ciumento ou simplesmente estúpido. Meu nome é Quan, filósofo erudito, traidor. Sou aquele que descobriu o Allendy. Aquele que primeiro o proclamou o herói das eras. Sou aquele que começou isso tudo.